Então, vocês vão lá no chat, assim que aparecer gravando, pronto. Já estamos gravando. Eu vou pedir que vocês coloquem no chat o nome de vocês, porque a nossa lista de presença é o chat do Google Meet, tá? Então, podem ir colocando aí. Tiara presente, Matheus presente, Gelson presente. Vão colocando no chat. Fernanda. A gente vai falar agora sobre o aparelho locomotor. O aparelho locomotor inclui tanto os ossos como as articulações e os músculos também. Mas primeiro a gente vai falar sobre os ossos e articulações. Os ossos, apesar da gente ver as estruturas ósseas muito rígidas, né? A gente pensa, nossa, ele é uma estrutura que não tem, assim, a função dele é sustentar o corpo e ponto. Ele não tem outras atividades, por exemplo, de metabolismo, como o coração, como a gente vê ele fluido, ele faz o batimento, a gente pensa, nossa, o coração está em atividade o tempo todo. O osso não, ele cresceu e ficou lá. Mas não é. O osso ele é uma estrutura sólida, mas ele é altamente especializado, né? Ele tem ali um metabolismo constante. A gente considera que o osso ele é um tecido vivo. E por ser um tecido vivo, ele vai ajudar no armazenamento de algumas moléculas, como as de cálcio, de fósforo. Ele também ajuda na produção de células sanguíneas, e a gente vê lá a medula espinhal, além de outras características que a gente já pressupõe, que é a locomoção humana, né? Ele ajuda na locomoção humana, na sustentação do nosso corpo, na postura ereta ou até mesmo sentada. A gente vê que temos a região da cintura pélvica, e esses ossos eles vão fazer a sustentação do corpo na posição sentada. A coluna vai ajudar a gente a manter a postura ereta. Então, os ossos eles ajudam na sustentação, manutenção do nosso corpo ereto, proteção dos nossos órgãos. Veja aqui, por exemplo, né, a caixa torácica. O pulmão e o coração, eles estão protegidos pelas nossas costelas, pelo externo e posteriormente pela coluna vertebral. Então, os ossos eles têm várias funções, né? E eles são considerados um tecido vivo. Aqui, além dessas características, os ossos permitem a locomoção humana. Os ossos permitem a locomoção humana porque, juntamente com os músculos, eles são responsáveis pelo movimento. Quando a gente for trabalhar com cinesiologia, vocês vão ouvir um termozinho chamado alavanca, como se fosse um sistema do nosso corpo que gera o movimento. E para que esse movimento aconteça dentro desse sistema de alavanca, a gente depende dos músculos e dos ossos. Então, os ossos participam desse sistema para permitir o deslocamento de algumas partes do nosso corpo. Uma pessoa adulta ela vai ter 206 ossos. E esses ossos eles estão distribuídos assim: 28 ossos no crânio, um ocioide na face, 26 ossos na coluna, mas a gente também pode dizer que temos 33 vértebras na coluna, 24 costelas e o externo, 64 ossos dos membros superiores e 62 ossos dos membros inferiores. Então, são muitos ossos. Já pensou se chegar na prova escrita e eu disser, olha, eu quero agora que vocês me digam o nome dos 206 ossos do corpo humano. Vai complicar a nossa vida, né? Então, por isso que não é o mais importante para a gente saber o nome de todos os ossos. A gente vai precisar conhecer os principais. Vou aceitar aqui, colega. A gente vai precisar conhecer os principais ossos e estruturas do nosso corpo. Ossos, articulações e músculos, porque são muitos, né? O nosso corpo ele é complexo. Agora que a gente vai estudar primeiro os ossos, a gente vai começar a avaliar os ossos de acordo com a sua forma, né? A gente tem ossos de todos os tamanhos e estruturas. A primeira classificação que eu trago para vocês são os ossos curtos. Os ossos curtos, eles são de formato cúbico,
a gente vai conseguir ver aí, por exemplo, no pé, a gente tem um osso que é considerado curto, que é o osso do taço. Fica bem no calcanhar aqui, esse redondinho. E mais para frente vocês vão ver a foto dele aqui, tá vendo? Então, esse osso taço, ele é considerado um osso cúbico. Por quê? As suas dimensões, elas são equivalentes. Então, você tem ali um formato que as dimensões de altura, comprimento, largura são equivalentes. Além dos ossos do pé, a gente tem os ossos do punho, que também são curtos. Outros ossos que nós temos no corpo são os ossos longos. Os ossos longos, o próprio nome já diz. O comprimento dos ossos é maior do que a sua largura, né? Nos ossos longos, a gente tem algumas extremidades para poder estudar, tá? A primeira delas, a gente tem aqui a diáfise e as epífises. Nas extremidades, nós temos a epífise proximal. O que é proximal? Lembra lá dos termos direcionais? Proximal está mais próximo das estruturas do corpo humano, do centro do corpo humano. Distal está mais distante do centro do corpo humano, do tronco. Tá? Então, os ossos longos, a gente caracteriza eles como epífises proximais e distais e a diáfise, que é o corpo desse osso. A característica do osso longo é que dentro dessa estrutura passa a medula óssea. Então, ele tem um forame, né, dentro desse corpo ósseo que passa a medula daquele osso. E essa parte, né, é que a gente chama de tecido vivo. É ali que a gente tem o metabolismo de algumas moléculas, como a gente falou lá, do cálcio, do potássio, que é armazenado no osso, e também na medula é que a gente produz, faz a produção sanguínea. Só que, além dos ossos longos, a gente tem os ossos alongados. Os ossos alongados, quanto à forma, ele é um pouco parecido com o osso longo. Mas a diferença é que os ossos alongados, eles não têm medula. Que ossos alongados a gente poderia dar como exemplo? As costelas. No nosso corpo, a gente tem as costelas, elas são mais compridas do que largas, né? E isso é uma característica do osso longo. Só que elas não têm medula. Agora, se a gente for pensar no maior osso que a gente tem no corpo humano, que é o fêmur, que é esse aqui da nossa coxa. O osso do fêmur, ele é um osso longo, o seu comprimento é maior do que a sua largura, e também ele tem medula. Então, essa é a diferença do osso longo para o osso alongado. Além das costelas, a gente tem como osso alongado as clavículas, né? A gente tem duas clavículas, vocês conseguem apalpar, né? A clavícula aqui. A clavícula, ela se liga ao externo, medialmente, e lateralmente, ela vai ser responsável pela articulação do ombro. Além dos ossos curtos e longos, a gente tem os ossos irregulares. Mas antes de falar dos ossos irregulares, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de ossos longos, para que a gente consiga ver todas essas estruturas. Essa imagem que eu estou passando para vocês tem um corte sagital, né? Por que sagital? Porque o corte está dividido em duas partes, direita e esquerda, o osso. Esse corte sagital permite a gente ver internamente a estrutura óssea. Então, aqui dentro, a gente consegue ver o canal da medula óssea desse osso longo. Essa é uma característica específica do osso longo. Nessa ilustração aqui do lado, eu consigo mostrar para vocês as epífises proximal e distal, a metáfise. Vocês vão conseguir também observar nessas imagens uma estrutura que parece uma linhazinha, né? Essa linhazinha é a que divide a epífise da metáfise. Nada mais, isso aqui nada mais é do que a junção de duas estruturas ósseas que, com o nosso crescimento e desenvolvimento, elas se fundiram, né? O nosso corpo ele vai crescendo à medida que a gente também cresce e desenvolve. E quando chega na fase adulta, ele chega no seu tamanho
final, permanente. Você não vai mudar mais a sua estatura após passar da maturação, puberdade, e chegar na fase adulta. E aí forma-se essas linhas que unem as epífises com as metáfises. E aí, no meio do osso, que é o corpo dele, a gente tem a diáfise. E é aqui que a gente vê o canal medular. Vou passar para a próxima ilustração agora, para a gente falar um pouco mais da estrutura óssea. Outra característica que a gente consegue ver é que ele tem uma parte, além do canal medular, ele tem uma porção que é mais compacta, certo? Que é justamente aqui na borda da diáfise, e ele tem uma porção que é mais esponjosa. Então, o corpo ele tem o osso longo, ele tem uma substância esponjosa nas epífises, e na diáfise a gente tem uma porção mais compacta, uma substância mais compacta. Essa substância mais compacta é justamente para dar maior resistência ao osso, para ele não quebrar com facilidade, né? O osso ele tem uma grande capacidade de resistir aos impactos que a gente recebe com a movimentação, com o movimento humano. Então, essas duas ilustrações é para falar um pouco para vocês sobre essa estrutura óssea, porque os ossos longos, eles não são os que temos em maior quantidade, mas são os maiores, né? E quando a gente for falar lá da educação física, em fraturas, normalmente as fraturas elas estão nas epífises, ou então é uma fratura no corpo desse osso, né? Agora vamos voltar aqui para falar dos ossos irregulares. Qual é a característica do osso irregular? O nome dele já está dizendo. Ele tem dimensões que não são muito específicas, né? Ele não é, por exemplo, mais comprido do que largo. Ele tem dimensões assim que não são específicas. E um exemplo muito bom que a gente tem de osso irregular são as vértebras. Porque nas vértebras a gente vê o corpo da vértebra em um determinado formato. Se fosse somente essa estrutura aqui, a gente poderia dizer que esse é um osso curto. Mas não, junto dele a gente tem os processos espinhais, né, da vértebra e o canal por onde vai passar a medula. Por conta desses processos, esse osso ele tem uma dimensão que é irregular. Então, por isso que ele tem esse nome, de osso irregular. Além dos ossos irregulares, a gente vai ter os ossos laminares. Os ossos laminares, eles são ossos mais finos. Uma parte do nosso corpo que tem vários ossos laminares é o crânio, né? Se você for observar toda a estrutura do seu crânio, ela é bem fundida, assim, as articulações, os ossos eles estão bem juntos uns dos outros e eles são em forma de lâmina. E dentro dessa cavidade craniana a gente vai ter o cérebro que está sendo protegido por esses ossos. Então, eles têm um comprimento e largura assim, largos, né? Eles são compridos e largos, mas a espessura deles é fina, por isso que eles são chamados de laminares. Além dos ossos do crânio, a gente tem como osso, deixa eu passar aqui, a gente tem como osso laminar o osso da escápula. Onde é que fica a escápula? A escápula fica justamente na parte posterior, das nossas costas. Quando a gente levanta e abaixa o braço, a gente percebe que a gente faz uma elevação e uma depressão desse osso que está na porção posterior da escápula. Vocês vão perceber que a escápula ela faz parte do cinturão escapular referente aos membros superiores. Então, ela está localizada no tronco para se ligar aos membros superiores. Outros ossos que a gente tem são os pneumáticos. Os ossos pneumáticos, eles têm uma característica que difere eles, por exemplo, de um osso irregular. Se você olhar para um osso pneumático, você vai dizer, professor, ele poderia ser um osso irregular. Por quê? As dimensões dele não são proporcionais, né?
Mas uma característica dos ossos pneumáticos é que eles têm cavidades que são cheias de ar. Então, aqui, por exemplo, que é o osso esfenoide, vocês vão observar que ele tem alguns seios, né? Algumas cavidades que no nosso corpo elas são cheias de ar. Por que, que a gente tem esses ossos com seios, com espaços cheios de ar? É justamente para que ele fique um pouco mais leve. E dentro dessas estruturas tem como se fossem sulcos para a passagem de substâncias, de líquidos do nosso organismo. Então, esses ossos pneumáticos, eles estão situados principalmente no nosso crânio. Por que no nosso crânio? A gente precisa que o crânio ele seja um osso resistente, mas ele precisa permitir a passagem dos fluidos lacrimais, salivares, dos fluidos referentes ao cérebro, ao sistema nervoso, né? Então, por isso que há uma maior presença, né, desses ossos pneumáticos no nosso crânio. E aí eu vou falar para vocês agora o último tipo de osso quanto à classificação dos ossos quanto à forma, que são os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles são desenvolvidos no interior ou de um tendão ou de uma articulação, de uma cápsula articular. Então, eles são recobertos por estruturas ligamentares, né? Que exemplos de ossos a gente tem que são sesamoides? O mais comum deles é a patela. No nosso pé, a gente também tem estruturas dos ossos curtos do pé, que eles ficam entre os tendões, né? Porque para a gente movimentar nossas mãos, nossos pés, a gente tem vários tendões que vão fazer a ligação entre essas estruturas ósseas. E no pé a gente tem um exemplo de osso sesamoide, mas o joelho é o principal deles. Esse ossinho que eu estou mostrando para vocês aqui é a patela, ela fica no joelho, ela é revestida por uma cápsula articular que vai proteger e facilitar a movimentação dessa articulação. Tanto é que esse osso ele é bem lisinho. Se ele não tivesse dentro de uma cápsula articular, a gente poderia dizer que ele é um osso curto, né? Mas ele tem essa característica peculiar que ele fica no interior de uma articulação. Então, a gente viu aqui alguns tipos, né, de ossos que são classificados quanto à sua forma. Esse ponto aqui, gente, é muito importante, mas ele é simples, né? Dentro do conteúdo que a gente vai ver da articulação, ele é simples, porque visualmente a gente já consegue identificar um osso que é longo, um osso que é curto, irregular. Agora a gente vai falar sobre as articulações. As articulações, elas são estruturas que ela permite a junção dos ossos para executar o movimento humano, certo? Então, no nosso corpo, a gente tem várias articulações que, juntamente com o músculo esquelético, elas vão permitir a movimentação. A gente tem 3 tipos de articulações. As articulações fibrosas, pelo próprio nome, a gente já pressupõe que elas são mais rígidas, então elas têm menor grau de liberdade de movimento. Elas são mais imóveis, elas ficam mais fixas. A gente também tem as articulações cartilaginosas. O nome cartilaginosa já faz a gente lembrar da cartilagem. Eu não sei vocês, mas eu adoro dar uma ruidinha lá no osso da galinha. E aquela partezinha de cima é justamente a cartilagem. A maioria dos ossos que tem um maior grau de liberdade de movimento, eles têm uma cartilagem que recobre esse osso. Mas quando a gente fala de uma articulação cartilaginosa, é porque a junção de duas estruturas ósseas estão sendo feitas pela cartilagem. Tá? Então, é diferente de uma cápsula de cartilagem que reveste a cabeça do fêmur, ou então as extremidades de algumas estruturas ósseas. Tá? É diferente. Quando a articulação é cartilaginosa, é porque é justamente essa cartilagem que junta um osso do outro. E não porque está protegendo a extremidade de um osso que vai se ligar a outro osso.
As articulações cartilaginosas, elas são levemente móveis. E a gente tem também as articulações sinoviais. A maior parte das articulações do nosso corpo, elas são sinoviais. Elas permitem um maior grau de liberdade de movimento. A gente vai agora ver as articulações separadamente. A primeira é as articulações fibrosas. Sobre as articulações fibrosas ou de sinartrose, a característica que a gente tem é que elas são fundidas, elas são a fusão entre duas estruturas ósseas bem rígidas e que não vai permitir muita movimentação. Além da fusão, a gente tem também as suturas, que também fazem essa junção mais rígida entre as estruturas ósseas. Como exemplo de ligações ósseas que são do tipo de fusão, a gente tem aqui o externo. O externo, ele é formado pela interposição de duas peças ósseas. As peças ósseas que... Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem quais são as peças ósseas que formam o externo. As peças ósseas que formam o externo são justamente o manúbrio do externo, o corpo, que aí a gente chama de externo, e o processo estifoide ou apêndice estifoide. Se vocês forem observar essa estrutura óssea, ela parece um único osso, né? A gente pode considerar que tudo isso aqui é o externo. O processo estifoide, a gente consegue sentir ele quando a gente toca aqui no final no centro das nossas costelas. Então, a gente vê um espacinho aqui entre as nossas costelas. Se a gente tocar e pressionar ele, dá até um enjoo. Então, você não precisa pressionar muito. Mas se você pressionar um pouco, você vai tocar nesse processo estifoide. E aqui no centro, a gente tem o corpo do externo. E nessa porção aqui superior, que vai estar ligando as clavículas, a gente tem o manúbrio do externo. Então, tudo isso aqui é o nosso osso do externo. Mas ele foi feito pela junção de 3 estruturas ósseas, né? Então, por isso que, às vezes, alguns livros vão chamar tudo isso de externo e outros vão se referir a cada uma das partes. Manúbrio do externo, corpo do externo e o processo de fora. Um outro exemplo de osso que fez uma fusão é os ossos do nosso quadril, tá? E aí, no quadril, a gente tem 3 estruturas ósseas. O osso ilíaco, ou íleo, que é esse que forma como se fosse a bacia do nosso quadril. Tem gente que fala, minha avó mesmo usava o termo bacia, mas é o osso ilíaco. Esse osso ilíaco, se você for ver o formato dele, quanto à forma, que classificação a gente daria para esse osso? Alguém arriscaria me dizer? Ele é um osso curto, longo, plano, irregular, pneumático ou sesamoide? Tic-tac. Pela característica visual aqui, você já consegue perceber que esse osso do ilíaco, ele é um osso plano, né? Ele tem largura e altura, mas a espessura dele a espessura dele é mais fina. Então, ele é um osso plano, laminar. Além do osso ilíaco, a gente tem a pubis e o isquio, né? A pubis e o isco é a que protege o nosso quadril anteriormente. Então, na parte da frente do nosso quadril, a gente tem na parte superior o osso ilíaco. Se a gente apertar a nossa cintura, a gente consegue sentir a borda superior do osso ilíaco. E, deslizando anteriormente, a gente vai sentir ali a borda anterior do osso ilíaco. A pubis e o isquio a gente não consegue sentir com facilidade, mas ele fica próximo dos ossos órgãos do trato urinário e genital. Para formar o quadril, além desses ossos, né, a gente vai ter o sacro, e o sacro ele também é um exemplo de estrutura óssea que foi feita uma fusão. Por quê? Porque o sacro, ele antes era composto por cinco vértebras.
e elas se fundiram. A gente consegue ver só os espacinhos. E, por último, o cóccix. Ele é formado por 3 a 5 vértebras que também se fundiram. E fica na parte mais inferior da coluna vertebral. Agora a gente vai falar sobre as suturas, tá? As suturas, ela é um tipo de articulação fibrosa também, e ela está presente principalmente no crânio. Ela vai juntar essas estruturas ósseas, como os ossos parietais, frontais, temporais, certo? Então, as suturas, elas ocorrem entre os ossos. A gente tem aqui, por exemplo, a sutura frontal, que quando a gente nasce, a frontal e a coronal, quando a gente nasce, tem um espaçozinho entre essas estruturas. Tanto é que a gente tem muito cuidado com a criança para proteger, né? Ela não cair de cabeça, para não se machucar, porque é um risco muito grande. Essas junções ósseas, enquanto a gente é criança, ainda não se fundiram. Entre elas, a gente tem algumas, como se fosse uma membrana, que depois vai se formando, vai ficando mais fibrosa, e aí sim faz a fusão entre os ossos. Algumas pessoas chamam essa região de moleira. Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Que a criança ela tem uma moleira. Mas, na anatomia, a gente não chama de moleira, a gente chama de fontanela, tá? Então, esses espaços que, quando ainda é criança, a gente tem no crânio, porque ele ainda não se desenvolveu, é chamado de fontanela. E é o desenvolvimento dessas estruturas ósseas que vai gerar uma fusão e formar as suturas. Elas vão se unir e formar suturas. A gente vai falar agora sobre as articulações que são cartilaginosas, tá? As articulações cartilaginosas, como eu tinha comentado, elas são levemente imóveis, elas permitem algum tipo de mobilidade. A gente chama também essas articulações de anfiartrose, tá? A gente tem aqui alguns exemplos de articulações cartilaginosas. Primeiro, a gente vai ver essa articulação ligando o externo e as costelas. O que é que vocês conseguem perceber que a coloração é diferente da cartilagem para o osso? É justamente por conta da densidade. A cartilagem ela tem uma menor densidade, ela é menos fibrosa. Então, o tecido cartilaginoso ele fica entre as duas facetas articulares. Então, uma característica que a gente tem desse tipo de articulação é que ela está interposta entre as duas facetas articulares, as duas extremidades articulares da qual ela vai se juntar, certo? Então, quando uma articulação é cartilaginosa, possui cartilagem entre os ossos. Um outro exemplo que a gente vai ter de articulação cartilaginosa são os discos vertebrais. Nos discos vertebrais, a gente vai conseguir observar que entre as vértebras a gente tem os discos. As vértebras, elas têm a função justamente de proteger a nossa medula, né? Por último, a gente vai falar sobre a articulação sinovial. E a articulação sinovial é uma das articulações mais importantes para a educação física, porque ela permite um maior grau de liberdade de movimento. Vocês também vão ouvir o termo de artrose para as articulações sinoviais. Existem vários tipos de articulação sinovial, tá? Dependendo de como é o encaixe dessas articulações, elas podem ter um encaixe plano, elas podem ter um encaixe trocoide, elas podem ter um encaixe esferoide, mas a gente vai ver detalhadamente isso com o tempo. Na disciplina de cinesiologia, vocês vão repetir, vão rever isso novamente. E aqui eu vou estar dando um exemplo de articulações sinoviais para você. A primeira que a gente está vendo aqui é justamente a articulação do joelho. A articulação do joelho, ela tem um importante grau de mobilidade, né? Por isso que a gente vê várias estruturas que são elementos que estão relacionados às articulações sinoviais. Essas estruturas, como vocês veem o nome aqui, cápsula articular,
superfície articular, ligamentos, todas elas ajudam a estabilizar a articulação durante a execução do movimento. Então, é uma característica das articulações sinoviais, possuir meniscos, cartilagem, discos e líquido sinovial. Então, dentro da cápsula, a gente está vendo aqui a imagem dentro da cápsula, né, no joelho, a gente consegue observar alguns ligamentos. Esse ligamento cruzado anterior, ele é um ligamento muito importante do joelho, porque as lesões que a gente tem no joelho, principalmente os atletas de futebol, volta e meia, a gente vê a notícia de algum atleta que está em reabilitação porque teve um rompimento, uma fissura no ligamento cruzado anterior. Também o ligamento colateral, que é que fica nessa porção lateral das epífises do fêmur e da fíbula e da tíbia, né? Vou adiantar aqui um pouquinho. E eles ajudam justamente a fixar o movimento, quando a gente está executando o movimento. A gente também tem outras estruturas que fazem parte da articulação sinovial e que são dos membros superiores. Se vocês tocarem aqui o seu braço, nessa parte mais lateral, vocês vão sentir que é macio, é mais macio. Além do músculo que está revestindo aqui essa região, a gente tem uma estrutura que dentro dela tem um líquido sinovial que é chamado de bursa. A bursa é como se fosse uma bolsinha que reveste essa articulação para impedir que impactos, né, que venham de cima para baixo gerem uma lesão na articulação do ombro. Então, a gente tem, na maioria das articulações que tem um maior grau de mobilidade, esses ligamentos, essas bolsas sinoviais, que tem o líquido sinovial, que ajuda a amortecer o impacto. No joelho, a gente tem uma estrutura que é chamada de menisco. O menisco é como se fosse, não tem a palmilha do tênis, a gente vê aquele disquinho assim, da palmilha. O menisco ele tem quase a mesma função da palmilha do tênis. Ele vai permitir uma absorção ali do impacto. Só que para falar de articulações, são várias, né? Muitos detalhes, a gente vai falar sobre elas separadamente. Eu vou falar com vocês algumas articulações que são dos membros inferiores, superiores e tronco. Vou compartilhar aqui agora a tela, que é falando sobre as articulações dos membros do tronco, tá? O nosso tronco ele tem um grande grau de mobilidade de movimento. Você consegue inclinar o seu tronco para frente, para trás e também para os lados, tá? Isso a gente chama de flexão, extensão e inclinação lateral. Esses movimentos, eles são feitos pelas articulações costovertebrais, lombosacrais e sacrococcígea. E a gente tem uma articulação na nossa coluna vertebral que ela permite um maior grau de liberdade de movimento, que é a articulação atlantoaxial. É a junção entre o osso atlas e axis. Vocês vão observar, quando eu mostrar a figura da articulação dos ossos atlas e axis, que eles permitem um encaixe trocoide. O que seria um encaixe trocoide? É quando você consegue juntar duas estruturas, uma ela recobre a outra, uma se encaixa na outra. Então, tem um dente nessa articulação que se encaixa perfeitamente. E a gente consegue fazer mais movimento aqui no pescoço do que com a coluna, graças a esse tipo de articulação, certo? A gente consegue fazer aqui uma circulação no pescoço por conta dessa articulação atlantoaxial. Se ela tem um maior grau de liberdade de movimento, ela é uma articulação sinovial. Eu vou agora começar a falar com vocês sobre esses principais ossos e articulações do corpo. Comecei falando sobre as articulações da coluna, certo? Então, a gente tem aqui os ossos frontal, parietal e occipital no crânio. A gente já sabe que entre esses ossos a gente tem as suturas, certo? Os ossos maxilar, mandíbula e os ossos temporais. A mandíbula, ela é a única articulação aqui que não é uma sutura,
ela é uma articulação que permite um maior grau de liberdade de movimento, ela é uma articulação sinovial. Na nossa coluna, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. Quando a gente vai ver as vértebras cervicais, 2 delas são diferentes, que é justamente aquelas que permitem uma maior mobilidade do pescoço, certo? Então, a gente chama elas de atlas e axis. Lembra que eu falei para vocês de um dentezinho que vai permitir esse encaixe? Então, esse dente aqui, ele vai encaixar nessa estrutura do atlas. E essas 2 articulações, essas 2 estruturas ósseas, elas formam a articulação atlanto-axial, que vai permitir os movimentos do pescoço. A gente tem também outras vértebras cervicais, que são mais parecidas, mais semelhantes entre elas, né? O atlas, ela é uma vértebra maior, o axis ele permite o encaixe na vértebra do atlas, e ele tem um dente que faz esse encaixe, que ajuda na mobilização do pescoço. E as outras vértebras cervicais, ela tem um menor grau de mobilidade, e elas a gente chama pelo nome mesmo, C3 a C7. A C1 seria o atlas, a C2 o axis. E as outras, C3 a C7, elas têm um formato parecido. O que a gente consegue observar como característica típica de uma vértebra? O que a gente tem aqui? Todas elas têm em comum. Todas elas têm um corpo vertebral. Todas elas têm arcos vertebrais. E todas elas têm os processos. Então, o corpo vertebral, os arcos e os processos. Aqui, nas vértebras C3 e diante, que são mais parecidas, a gente consegue ver melhor o corpo vertebral. Aqui, todas elas, a gente consegue ver melhor o arco. E aqui, os processos estão na extremidade. Então, todas as vértebras, assim, tipicamente as vértebras têm todos esses 3 componentes. Algumas são um pouco diferentes. Aqui a gente está falando agora sobre as vértebras torácicas. As vértebras torácicas, elas têm uma estrutura que é chamada de fóvea costal. A fóvea costal é justamente para permitir a junção com as costelas, porque as vértebras torácicas, elas vão se juntar com as costelas para formar a caixa torácica, né? As vértebras lombares, que são essas aqui, o que a gente consegue ver de diferente das outras? Olha o corpo vertebral dela. É muito maior. Por que é muito maior? Porque ele tem mais força e consegue suportar mais carga. Então, na região lombar, que é inferior, a gente tem a necessidade de suportar maior o impacto das cargas com a movimentação que a gente faz no nosso corpo e até mesmo para a manutenção da postura ereta. Então, por isso que essas vértebras lombares, elas são maiores e mais fortes, mais resistentes do que, por exemplo, as vértebras cervicais e torácicas. Agora a gente vai estar falando sobre os membros superiores, tá? Primeiro eu vou pontuar com vocês quais são os ossos e depois a gente fala das articulações. Então, a gente tem os ossos da mão, a una, o rádio. Vou voltar um pouquinho. A gente tem os ossos da mão, a una, o rádio, o húmero, a clavícula e a escápula, tá? A gente vai ver eles separadamente, mas os membros superiores é formado por todos eles. Eu dei uma voltada para poder a gente observar novamente, tá? Então, tá aqui. Os ossos da mão são os carpos, metacarpos e falanges, a una, o rádio, o húmero, escápula e a clavícula. Vamos conversar falando sobre a região da cintura escapular. Essa região da cintura escapular é formada pela escápula e pela clavícula. Para desenvolver, para juntar, né, essa estrutura com os membros
superiores, a gente tem o osso do húmero, que é o maior osso dos membros superiores. A escápula, como a gente já tinha comentado, ele é um osso laminar. Ele tem um formato triangular e ele fica situado na cavidade torácica. Se a gente for pensar em termos direcionais, onde é que estaria a escápula? Ela está anterior à coluna vertebral e anterior às costelas. Vocês conseguem pensar isso? E as costelas estão posteriormente à escápula. Então, seria a estrutura óssea que está mais anterior do nosso na região da caixa torácica. A clavícula, ela vai justamente se juntar com o externo, medialmente, e com a articulação do acrômio, que é uma estrutura que faz parte da escápula. E aqui, no nosso braço, a gente tem o húmero, que seria o osso mais comprido que a gente tem nos membros superiores. Ele vai também participar da articulação do cotovelo e do ombro. No antebraço, a gente tem dois ossos. Aqui nós temos a una e o rádio. O movimento que a gente faz, de girar o braço assim, nós chamamos de pronação e supinação. Pronação, braço para baixo, supinação, virar a palma da mão para cima. Quando você faz esse movimento, teste aí. Você vai perceber que esses dois ossos, eles meio que se cruzam. Então, aqui a gente tem uma articulação que permite que esses dois ossos, eles façam esse cruzamento, que é uma articulação troclear. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a característica desses ossos, o formato dele. A gente consegue ver que a epífise proximal da una, ela tem uma base mais larga, e ela vai se juntar ali para formar a articulação do cotovelo. E o rádio, ele tem a sua epífise distal mais larga, e ele contribui tanto para a articulação do antebraço como para as articulações do corpo. Aqui uma coisa interessante do rádio também é o formato da epífise proximal, que é chamado de cabeça do rádio. Você consegue observar que ele tem um formato como se fosse uma anteninha? Então, na anatomia, quando a gente está lá vendo as peças, uma dica que eu dou para os alunos para saber a diferença do rádio e da una é que o rádio ele tem uma antena. O rádio não tem uma antena? E o osso rádio também ele tem uma antena, que é a sua epífise proximal. A una, ele já tem uma base mais larga, que foi aquele osso que a gente viu anteriormente. Então, além desses ossos, a gente vai ter também os ossos do punho. Então, no punho, a gente tem os carpos, 8 ossos, os metacarpos e as falanges. Como a gente tem o braço, né, direito e esquerdo, tanto membro superior como inferior, esses ossos eles se duplicam em quantidade quando a gente vai falar de quantidade de ossos por membro. Lembra que são 64 ossos nos membros superiores? É justamente por isso, porque se multiplica por 2. Agora eu vou estar falando com vocês sobre as articulações do membro superior. Deixa eu passar aqui. Então, essa imagem aqui, a gente consegue observar a cintura escapular e a articulação do ombro. Tem vários nomezinhos aí, e a gente vai comentar sobre as articulações principais. Se a gente pensar nessa região, a principal articulação, ela se chama gleno-humeral. A articulação gleno-humeral, ela tem um formato esferoide. Por quê? A cabeça do húmero, ela parece uma esfera, né? E aí o movimento que uma esfera consegue fazer é maior do que, por exemplo, duas articulações que são planas, ou duas articulações como aquelas que a gente viu da una e do rádio, que faz esse movimento aqui, que é como se fosse trocoide, uma reveste a outra. A articulação esferoide, ela permite a gente fazer a flexão, a extensão, a abdução, a adução e a circundação. Então, ela tem 3 graus de liberdade de movimento.
A maioria dos movimentos que a gente faz no ombro, a gente desenvolve ele com base nessa articulação. Mas, como ele tem um grande grau de liberdade de movimento, é necessário outras articulações para estabilizar quando a gente está elevando o ombro, abaixando o ombro, outras articulações elas também vão estar ali ajudando a articulação glenohumeral. E aí a gente consegue observar superiormente a articulação acrômio-clavicular. A clavícula, a gente já viu que é esse ossinho aqui, e o acrômio é uma estrutura que fica na borda superior da nossa escápula. A gente também tem a articulação subacromial. A articulação subacromial, ela fica nessa parte superior, mas um pouco mais lateral. A nossa escápula, na parte superior, ela tem 3 estruturas que, quando elas se juntam, elas formam um arco, que é chamado de arco coracoide. Essa região, ela tem uma estrutura que é chamada de processo coracoide. Esses ligamentos e essa articulação, eles ajudam a estabilizar os movimentos que fazem uma abdução ou elevação do braço. A gente tem também, na parte mais interna, a articulação externo-clavicular. No processo da respiração, a gente tem a expansão da caixa torácica e depois ela volta ao seu tamanho normal. Essa articulação aqui, ela tem um menor grau de liberdade de movimento. Ela vai ajudar a elevar os ombros e a abaixar os ombros. Você pode tocar aqui e perceber que ela se movimenta quando você eleva e abaixa os ombros. E ela também vai ajudar nessa mobilidade da caixa torácica, tá? E temos a articulação escápulo-torácica, que fica na região posterior das nossas costas. A gente consegue observar que quando a gente levanta e abaixa o braço, a escápula ela se movimenta. Como ela parece um triângulozinho, essa pontinha do triângulo ela se movimenta como se fosse um pêndulo. E quem vai estar ajudando a fixar essa movimentação é justamente a articulação escápulo-torácica, entre a escápula e a estrutura óssea que liga, né, os ossos que vai formar o tórax, que são as costelas, e anteriormente a gente vai ter o externo. Tá? Então, são estruturas bem importantes sobre essa articulação do ombro. Todas essas articulações, elas são importantes para as movimentações só do ombro. Agora a gente vai falar sobre o cotovelo. O cotovelo, a gente viu lá que são 3 ossos, né? O húmero, o rádio e a una. Ninguém vai esquecer mais qual é a diferença do rádio e da una, né? Aqui, a gente está vendo a anteninha do rádio, tá vendo? A antena do rádio e a una, que ela tem uma base mais larga. Aqui, a gente está vendo a epífise distal do húmero. Essa articulação, a gente tem aqui várias articulações. A articulação húmero-radial, que liga o húmero ao rádio. Húmero-unar, que liga o húmero à una. A gente tem a articulação rádio-unar, que vai ligar essas 2 estruturas, o rádio e a una. Como o rádio e a una são ossos longos, a gente tem a articulação rádio-unar, que é proximal, e distal, que fica na parte mais próxima do tronco e na parte mais distante do tronco. Tá? Se a gente esticar o braço, a gente vai ver que essa parte de cima ela é proximal, mais próxima do tronco, e a outra é distal, que está mais distante do tronco. Ou também a gente pode usar o termo superior e inferior. Então, essas articulações rádio-unar, elas vão ajudar nesse movimento aqui que eu falei para vocês de pronação e supinação. Pronação, palma da mão para baixo, supinação, palma da mão para cima. Quando a gente estiver lá na cinesiologia, a gente vai rever esses termos. Por quê? A gente usa muito a pegada das mãos para executar os movimentos na educação física. Vocês vão ouvir falar com frequência em supino, que é o movimento que a gente faz na academia, supino reto, supino inclinado, a pegada pronada, a pegada supinada. Então, quando a gente vai executar os movimentos no esporte também, a gente tem que saber se a pegada da mão do objeto no implemento do esporte, ela é uma pegada pronada ou supinada, tá? Então, eu estou citando as articulações que são mais importantes. Lembre-se que são muitas, mas essas daqui são aquelas que eu já quero que vocês comecem a familiarizar-se com os nomes. E aí, por último, nos membros superiores, a gente tem as articulações do punho e da mão, né? Quais são os ossos que a gente tem nessa região?
a gente tem o rádio, que a gente vê aqui que a base distal do rádio ela é mais larga. Vocês conseguem perceber nessa imagem que a una ela não se liga diretamente com os ossos da mão, somente o rádio? Espera aí que eu vou compartilhar, eu preciso de passar a tela. Aqui, ó, vocês conseguem observar que o rádio ele tem uma base mais larga e a una ela não se liga diretamente com os ossos da mão. Se vocês pegarem a palma da sua mão agora e fizerem uma pressão aqui do lado, vocês vão perceber que nessa parte mais externa, a gente tem a una, e ela não se liga, tem um espaçozinho aqui. E nessa parte aqui, a gente consegue juntar mais. Então, aqui, você consegue ver esse espaçozinho que tem dos ossos que vão se ligar às articulações, né, que ligam os ossos do antebraço com o punho. Eu gosto muito da anatomia palpatória. Sempre que fala sobre estruturas ósseas, é importante vocês tocarem para sentir, certo? E aí vocês conseguem perceber esses espaços, conseguem perceber essas extremidades ósseas e as junções entre essas estruturas. E aí aqui, na palma da nossa mão, a gente tem os ossos que são os carpos. Olha como eles são, o formato deles. Que tipo de ossos são esses aqui? Vocês conseguem lembrar? Eles são ossos curtos ou cuboides, né? Eles têm um formato cúbico. E as dimensões deles, elas são quase no mesmo, quase na mesma dimensão, quase no mesmo tamanho, tanto em largura quanto em espessura, né? E por isso que eles são chamados de ossos curtos ou cuboides. Além dos carpos, a gente tem os metacarpos e as falanges. As articulações que nós temos aqui são justamente para fazer a extensão e flexão dos dedos. Então, você vai ver que vários músculos e vários ligamentos que vai fazer a extensão e flexão de cada um dos dedos, certo? Aqui, os principais são a articulação radiocarpiana, que é essa que liga o rádio a esses ossinhos curtos do carpo, a articulação mediocarpiana, ou metacárpica, que vai juntar os ossos do carpo com as epífises proximais do metacarpo, e a gente vai ter as carpo-metacárpicas, que as metacárpicas, que vão juntar esses ossos do carpo, e as carpo-metacárpicas, que vão juntar os carpos com os metacárpicos, tá? E também temos as interfalângicas, que são entre as falanges. Então, aqui as interfalângicas, aqui a gente tem as radiocárpicas, a mediocárpicas e a carpo-metacárpicas. Os nomes das articulações são justamente uma memória às duas estruturas ósseas que elas ligam. Vocês não precisam ficar muito preocupados com o nome, por exemplo, das articulações do púmio. Tem várias. Eu estou dando só exemplo de 3, porque são as 3 mais importantes, que ajudam a gente a entender esse movimento que a gente faz de flexão e extensão e também dos dedos, certo? Agora a gente vai voltar lá para o nosso videozinho. Para poder falar sobre as outras articulações do nosso corpo. Vamos falar agora sobre os membros inferiores. No quadril, a gente já viu que temos o osso celíaco, o sacro, a pubis e o isquio. Uma curiosidade sobre o isquio é que o osso do isquio é justamente o osso que nós, quando estamos sentados, o peso do nosso corpo ele é todo direcionado para esse osso do isquio. A gente senta em cima dele, né? Então, toda a sobrecarga do peso do nosso tronco, ela vai estar sobre esse osso, tá? Então, ele é um osso bem importante do nosso corpo, apesar dele ser pequenininho. Entre as articulações que a gente tem no quadril, vocês lembram que a gente falou de algumas estruturas aqui que elas são mais fixas, porque elas têm a junção, a fusão entre as estruturas ósseas, mas a gente tem algumas
articulações que permitem algum tipo de mobilidade. Anteriormente, a gente tem aqui uma articulação que é chamada de sínfise púbica, tá? Porque uma sínfise, ela é uma estrutura mais cartilaginosa. Lembra lá que a gente falou que a sínfise é uma articulação cartilagilínea? Então, é uma cartilagem que junta os ossos da pubis, tá? Aqui, na coxa, a gente tem o maior osso do corpo humano, né? É o osso do fêmur. Ele é dividido em trocânter maior, que é essa parte superior, e a gente consegue apalpar, principalmente quando a gente abre e fecha as pernas, a gente consegue sentir a cabeça do fêmur e essa região que é mais proeminente aqui. A gente tem o colo do fêmur, aqui a cabeça do fêmur, aqui o colo do fêmur, aqui o trocânter. A gente tem aqui inferiormente, né, aqui o corpo do fêmur. Aqui a gente tem inferiormente a patela, que também é chamada de rótula, mas rótula é o termo, vamos dizer, mais antigo da anatomia. Hoje todo mundo usa o termo mesmo da patela, que é aquela estrutura óssea que a gente viu, que é um osso sesamoide. Por que a patela é um osso sesamoide? Porque ela fica revestida entre os ligamentos e tendões da articulação do joelho. E aqui, o fêmur, a gente tem um exemplo de osso longo. Então, a gente vendo as imagens, a gente já vai relembrando aí as classificações que a gente falou dos ossos. Aqui, a gente tem a tíbia e a fíbula, tá? A tíbia e a fíbula, as extremidades ósseas inferiores, uma característica são os maléolos, né? O maléolo medial e o maléolo lateral. E no pé, a gente vai ter os ossos társicos. O maior osso dessa região aqui dos ossos társicos é justamente esse do calcanhar. Se você pisar firme no chão, você vai sentir que esse osso seu do calcanhar, ele é maior do que os outros, ele é mais resistente, ele está ali justamente para absorver esse impacto do contato que a gente tem quando se movimenta, né, do corpo com o solo. A gente tem os ossos metatársicos, que ficam entre os ossos társicos e as falanges, e as falanges, que é os nossos dedinhos dos pés, assim como nas mãos, os pés também, as falanges. A gente tem as falanges nos dedos dos pés. Antes de ir para a miologia, a gente vai falar agora sobre as articulações que são dos membros inferiores. Começando pela cintura pélvica ou quadril. Então, o quadril, quais são os ossos que formam o quadril? O ilho ou osso ilíaco, o sacro, o cóccix, o isquio e a pubis. Quais são as articulações que a gente tem no quadril? A gente tem a articulação interpúbica, que é do tipo sínfise, que eu falei para vocês. A gente tem a articulação sacroilíaca, que é essa que está juntando aqui o sacro e o osso ilíaco, ou o ilho. E a gente tem a articulação coxofemoral. A articulação coxofemoral é aquela que vai ligar a cintura pélvica aos membros inferiores, a nossa coxa. Qual é a articulação aqui que tem a maior mobilidade? É a articulação coxofemoral. Então, a articulação que a gente vai ouvir bastante falar durante a execução dos movimentos corporais é a coxa femoral. É a partir dela que a gente consegue fazer os mesmos movimentos que a gente faz aqui no braço, a gente consegue fazer com a coxa, com a perna, né? Esse movimento que a gente faz com a coxa nos refere ao tipo de articulação, que é esferoide. Tanto essa articulação do húmero quanto a articulação do fêmur, ela tem a cabeça esferoide, a cabeça do osso. Então, ela é uma articulação esferoide que permite um maior grau de liberdade do movimento. Agora, aqui no joelho, a gente tem 3 ossos. O osso sesamoide, que é a patela, e os ossos longos, a tíbia e o fêmur. As articulações que a gente tem aqui é a articulação tibiofemoral e patelofemoral. Então, é as articulações que vão ligar a patela ao fêmur e as articulações que vão ligar a tíbia ao fêmur.
E junto com essas articulações, a gente tem o quê? Os ligamentos cruzados, os ligamentos colaterais, que ficam aqui do lado. A gente tem a cápsula articular e os meniscos, que ficam entre essas estruturas ósseas. Então, são vários elementos da articulação sinovial que estão presentes no joelho, justamente para poder ele conseguir estabilizar o movimento e receber esse impacto que a gente executa que a gente dá para o nosso corpo quando a gente executa os movimentos, tá? Então, o joelho, ele é uma região que frequentemente tem lesões no esporte, mas é por conta do grau de liberdade de movimento e pelo impacto que a região dos membros inferiores recebe quando a gente corre, salta, pula, e tudo isso está associado ao movimento da maioria dos esportes, né? Agora, por último, de articulações, a gente vai ver a articulação do tornozelo e do pé. E aqui a gente tem os ossos da fíbula e da tíbia. A gente tem o talos, que é aquele osso que eu disse para vocês, né? Os ossos társicos, né? O talos é o maior osso. A gente chama também de calcâneo, tá? E temos os ossos metatarsos e as falanges. Quais são as duas principais articulações que a gente tem no pé, que a gente tem que falar? É a talocrural, que é a desse osso do talos, com a porção superior, né, com os ossos da perna, e também a talocalcânea, que é esse osso do talos, com um outro que faz parte desses ossos társicos, que é o calcâneo. Essas articulações, elas vão ajudar nos movimentos que a gente faz com o pé, de colocar o pé para cima, para baixo, inclinar ele para o lado, para o outro. Se você esticar um pouco sua perna agora, e você quiser fazer o pezinho de bailarina, o que, que você vai perceber que vai acontecer com o seu osso do calcanhar? Ele vai deslizar para dentro da articulação. E quando você pega a ponta do seu pé e traz para perto da perna, você vai afastar esse osso da sua articulação do calcanhar, do tornozelo. Então, esses movimentos aqui estão sendo feitos justamente pela articulação talocrural, tá? E a gente chama de flexão e extensão. E também de dorsiflexão. Quando a gente vai chutar a bola, por exemplo, no futebol, a gente tende a inclinar um pouco o pé para o lado. O calcanhar ele inclina um pouco para o lado para que a base, né, interna do pé chute a bola. A gente chama esse movimento de eversão ou dorsiflexão. E essas articulações aqui, elas vão auxiliar na execução desse movimento. Então, vejam como elas são articulações importantes do nosso corpo. Os movimentos que a gente faz com o pé e todos esses malabarismos, né, do esporte, com as articulações do tornozelo e do pé, estão relacionados à articulação talocrural, talocalcânica e também essas articulações entre os metatarsos. Certo? Vamos voltar agora aqui para a nossa aula. E sobre o sistema articular, eu já falei sobre quais são os principais ossos e algumas das principais articulações. Isso seria o mais importante sobre o sistema articular, tá? Eu vou agora comentar com vocês sobre o sistema muscular, porque o sistema muscular ele é muito importante. Eu vou estar oferecendo para vocês uma aula, um material, né, assíncrono para estudo, mas eu queria aproveitar esse momento de aula síncrona, já que a gente tem 1h30 de aula síncrona, para poder falar com vocês também sobre o sistema muscular. A primeira coisa que a gente vai falar sobre o sistema muscular é que a gente tem aí 3 tipos de músculo. O músculo liso, o músculo estriado cardíaco e o músculo esquelético. O que a gente pode falar sobre os músculos? Eles são estruturas que se cruzam, né? Estruturas individualizadas, a gente vai ter ali várias fibras musculares individualizadas, que elas se cruzam para ajudar, junto com a articulação, fazer a movimentação do nosso corpo. Então, é a articulação junto com o músculo que permite a movimentação do nosso corpo, tá? Então, esses músculos, eles são tecidos capazes de gerar uma tensão. Toda a tensão que a gente... Sempre que a gente usar o termo tensão,
toda a tensão, toda a atividade do músculo, ela vai depender de um estímulo neural, né? Então, o cérebro encaminha uma mensagem para essas estruturas para poder a gente executar os movimentos. Agora, a gente vai conseguir observar de forma mais detalhada cada um dos músculos. Aqui a gente tem o exemplo das estruturas das fibras do músculo liso, né? E aí, visualmente, vocês vão conseguir perceber aqui que o músculo liso, né, a estrutura dela é fusiforme, formato das fibras musculares, não só ele, mas os outros também têm esse formato fusiforme. Cada fibra ela tem aqui, ó, você percebe o núcleo dessas fibras, né? E algumas outras características que a gente tem de todos os tipos de fibras musculares é que elas ajudam a controlar as funções do nosso corpo. Os músculos lisos e essa fibra aqui, que é do músculo cardíaco, ela ajuda a controlar as funções dos órgãos. Músculo liso, a gente tem as vísceras, né? A gente tem os órgãos do nosso corpo que é formado pelo músculo liso. E o músculo cardíaco, ele é o músculo do nosso coração, que é responsável pelo batimento do coração. Então, os músculos ele têm essa função, né, de controlar as ações dos nossos órgãos, além de estabilizar as articulações. Essa função de estabilizar as articulações e de produzir movimento, ela está diretamente relacionada ao músculo esquelético. E aqui a gente consegue ver nessas imagens sobre o músculo esquelético que ele é um músculo que ele tem um formato fusiforme também, alongado. A gente tem aqui vários núcleos, né, em uma mesma fibra muscular. E diferente da articulação do cardíaca, a gente não tem umas linhazinhas que separam, né, um núcleo do outro, separa uma fibra da outra. A gente tem fibras alongadas com vários núcleos. A gente vai falar agora separadamente de cada um deles, detalhes, né? Primeiro sobre o músculo liso, que é aquele que faz parte dos nossos órgãos, né? Então, todos os músculos eles têm presente duas proteínas, que é a actina e a miosina. Essas proteínas elas são responsáveis pela contração muscular, tá? E os músculos lisos eles têm um núcleo, né, de forma alongada, assim como o formato dele é alongado, o núcleo também é de forma alongada. Agora a gente vai ver algumas características do músculo cardíaco. Eu já vou destacando para vocês a primeira delas, né? Que é esses tracinhos que separam um núcleo do outro. Ou seja, as células musculares, elas são ramificadas, elas são assim, uma próxima da outra, e o núcleo da célula está localizado no centro da célula, diferente do outro, que é o liso, que o núcleo ele é alongado. Essas células ramificadas, elas ajudam no movimento da contração muscular, que é necessária para o batimento cardíaco. Mas existe um limite de extensibilidade, de elasticidade da fibra cardíaca. E esse limite ele é determinado por esses tracinhos aqui, ó, que são os traços de Ebert. Esses traços de Ebert, eles são para determinar a dimensão das estruturas das células da fibra cardíaca. E, por último, a gente tem aqui o músculo esquelético, que é aquele que forma os músculos que executam os movimentos do nosso corpo. Uma característica dos músculos esqueléticos é que eles são fibras multinucleadas, ou seja, tem vários núcleos numa mesma fibra. Tá? E os núcleos, eles são empurrados para próximo da membrana da fibra muscular, e eles têm uma maior elasticidade. Agora a gente vai falar sobre a composição do músculo esquelético. Então, as ilustrações a partir de agora, elas vão detalhar para vocês cada etapa, do macro para o micro. Visualmente, quando você, por exemplo, compra um bife, quando você compra um pedaço de carne, né, para comer em casa, você consegue observar o que ali? O músculo, né? Toda aquela estrutura ali, ela é o músculo. Então, vamos começar desse macro, que é a estrutura do músculo esquelético.
para depois falar sobre o micro, tá? Então, nessa imagem aqui, o que é que a gente tem de primeira? De primeira, a gente tem o músculo envolvido por uma fáscia muscular, tá? Então, nessa imagem, a gente vai ver como se fosse um conjunto de fibras musculares que vão formar a fáscia muscular. Então, isso aqui é quase o bife que você pega e come em casa, né? Dentro dessa estrutura do grupo, né, da fáscia muscular, a gente tem aí três estruturas importantes, três composições importantes. O tendão, aqui a gente está vendo o tendão, ele tem a função, né, ele é formado por tecido conjuntivo, ele tem a função de juntar a estrutura óssea com o ventre muscular, com essa estrutura que tem uma maior presença de fibras musculares. A coloração do tendão ela é mais branca, justamente porque tem mais tecido conjuntivo. A gente tem também aí, entre o tendão e o ventre muscular, a junção miotendínea, tá? Esse nomezinho aqui. Então, aqui a gente está vendo uma estrutura mais branca, e aí, à medida que vai se aproximando do músculo em si, que é o ventre muscular, a gente vai vendo que essa estrutura ela vai mudando de esbranquiçada para mais rosada ou avermelhada. Essa parte aqui é justamente a junção miotendínea. E a junção miotendínea é a parte que vai integrar o tendão ao tecido muscular, né? Ao tecido que forma a musculatura. Essa área da junção miotendínea é justamente a parte que permite uma maior transmissão de força. Então, quando você executa, por exemplo, o movimento de flexão de cotovelo, quando você contrai essa musculatura, o que é que acontece com o músculo? Ele vai encurtar, por isso que faz o muquezinho, né? Por isso que faz aquele volume, esse músculo ele se encurta. E a região que vai estar recebendo e transmitindo essa tensão entre o tendão e o ventre muscular é a junção miotendínea. Então, é ela que recebe essa principal tensão que vai fazer o músculo encurtar e se aproximar, as fibras musculares se aproximarem uma das outras, se encurtarem e formarem esse volume que a gente chama de ventre muscular, certo? E aqui, no epizímio, que seriam esses feixes de fibras musculares, a gente tem o ventre muscular, que é o músculo propriamente dito. É aqui onde a gente consegue observar as estruturas realizando a contração muscular. Agora a gente vai estar vendo essas estruturas mais internamente. Então, isso aqui é o que não dá para ver quando a gente corta o bife, né? São estruturas mais microscópicas, né? Então, os epizímios, que são aquela estrutura maior que compõe a face muscular, eles têm uma porção menor, né, que é logo abaixo dessas fáscias, que é o perizímio, tá? Esses feixes de fibras musculares, eles estão cobertos por essa estrutura que é o perizímio, e dentro desses feixes de fibra muscular, a gente tem as miofibrilas, tá? Então, de nível macro para micro, como é que a gente vê? A gente tem o tendão, a junção miotendínea e o grupo muscular. Esse grupo muscular a gente chama de fáscia. Fáscia é o conjunto de vários músculos, né? Essas fáscias, elas são formadas por epizímios. Esses epizímios, eles vão ter uns feixes com várias fibras musculares, que é chamado de perizímio. E dentro do perizímio é que a gente tem as miofibrilas, que é o que a gente está vendo aqui agora a nível microscópico, né? Então, aqui você está conseguindo ver a fibra muscular mesmo, né? O conjunto de fibras musculares que forma as miofibrilas, certo? As fibras, elas são revestidas por esse endosímio, né? E dentro do endosímio a gente consegue ver aí as estruturas do retículo endoplasmático, das células, das fibras musculares, uma membrana celular, os núcleos da célula, a gente vai mostrar algumas imagens aí que você vai conseguir perceber o núcleo, uma característica das células musculares,
que é diferente, né, do músculo estriado de outras células, é que o núcleo do músculo estriado fica próximo da membrana, não fica no centro da célula. Quando a gente vê, por exemplo, na biologia do ensino médio, o desenho da célula, está aqui a célula e no meio o núcleo, né? Só que o músculo esquelético, ele é um músculo fusiforme, alongado. Então, o núcleo, ele fica em cima da membrana, ele fica próximo da membrana da célula, não fica no meio da célula, tá? Para a gente executar os movimentos do músculo, a gente depende de um estímulo neural. Então, por isso que a gente tem aqui as terminações nervosas dos neuromotores, tá? Então, a gente consegue ver também, como outra característica, é que existem vários núcleos das células musculares, e essas células, esse núcleo, ele fica próximo da membrana. Aqui a gente tem um exemplo da membrana que reveste o feixe de fibras musculares. A gente tem também nas células as mitocôndrias. A mitocôndria, que a gente fala que é o responsável pela respiração celular, é onde se gera energia. O ATP, ele é formado nas mitocôndrias. A energia no nosso corpo, como eu falei lá no vídeo de fisiologia das membranas, a energia do nosso corpo, ela é desenhada pelo ATP, adenosina trifosfato. E onde é que a gente armazena esse ATP? É nas mitocôndrias, tá? E no retículo endoplasmático é onde a gente armazena o cálcio e o fósforo. Lembra lá da bomba de cálcio que eu falei para vocês que a gente precisaria revisitar esse assunto quando fosse falar sobre os músculos? Então, a bomba de cálcio, ela mostra para a gente como é que faz para o cálcio que está no meio extracelular entrar na célula e ser armazenado no retículo endoplasmático. Aqui nessa vista, a gente consegue ver melhor o núcleo, próximo da membrana celular. Também conseguimos ver melhor as mitocôndrias, que estão entre os retículos endoplasmáticos. Seria essas porções verdinhas aqui, ó, que estão próximas dos retículos endoplasmáticos, que seria a porção mais roxinha, tá? Então, a visão 3D é para ajudar vocês a visualizar cada uma dessas estruturas. E, como tem mais de um núcleo, você consegue ver o núcleo aqui, consegue ver um núcleo aqui embaixo também, porque a fibra muscular, ela é multinuclear, certo? Agora a gente vai estar vendo alguns detalhes sobre como ocorre a contração muscular. Vejam essa ilustração aqui. Nessa ilustração, a gente está vendo o movimento de contração muscular. O músculo ele encurtando e alongando. Quais são as estruturas importantes que a gente consegue observar nessa imagem? A primeira são as proteínas responsáveis pela contração muscular. A miosina, que é essa mais rosadinha, tá? Que ela é uma proteína que, junto com a actina, vai ajudar na contração muscular. E onde é que está a actina? É justamente essa porção mais clarinha aqui. A mais clarinha é a actina e a rosadinha é a miosina, certo? Então, essas são as duas proteínas que são responsáveis pela contração muscular. Além dessas duas proteínas, a gente está vendo aqui como se fosse uma zona que permite a contração e o alongamento dessa musculatura. E ela é chamada pela linha Z. Essa linha Z é que determina essas dimensões. Até onde a actina e a miosina conseguem alongar e contrair, certo? Aqui, a gente vai observar o sistema de pontes cruzadas. Seria um ciclo que é responsável pela contração da musculatura. Então, o que a gente falou sobre a bomba de cálcio, vocês vão relembrar agora, porque o cálcio vai entrar nesse sistema de pontes cruzadas. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma pessoa, né, executando o movimento de flexão de cotovelo, e durante a execução desse movimento, a musculatura ela se contrai e alonga. Eu vou falar para vocês sobre algumas dessas estruturas que são responsáveis pelo alongamento e contração da musculatura. A primeira é a banda a banda I. A banda I, ela tem exclusivamente a actina.
Vocês conseguem perceber aqui a actina como essa parte branquinha? Então, a proteína da actina, ela é essa proteína branca. A banda I é justamente essa porção aqui, onde mobiliza apenas a actina. O que, que acontece com essa porção quando a gente faz um movimento de contração muscular? Quando a gente contrai o músculo, a banda I diminui. Quando a gente alonga o músculo, a banda I alarga. Certo? E a banda H, ela é a miosina, certo? Na contração muscular, que é essa parte aqui do meio, a banda H, ela fica mais curta. Então, o músculo contraiu, a banda H diminuiu. O músculo alongou, essa parte aqui, que é a banda H, ela alonga. Tá vendo? Agora, a banda A é onde contém a miosina. E o comprimento da banda A não muda. Por que, que não muda? Vocês percebem que a miosina ela não está saindo do lugar? Quem está se movimentando é justamente a linha Z que está ligada à actina. Deixa eu dar uma pausa aqui para vocês conseguirem observar. Então, a banda I, que é essa daqui, é onde tem só a actina, certo? A banda H, que é essa aqui do meio, é onde tem só a miosina. O que é que acontece? Essas bandas, elas mudam de tamanho, elas alargam e encurtam à medida que a gente executa o movimento. Agora, a banda A, ela é o comprimento da própria miosina. Então, ela não muda de tamanho, porque o que está alargando e encurtando é a movimentação da actina. Vocês vão perceber que a proteína responsável por ativar a contração muscular é a actina. É ela que tem que dar o sinal do tipo, vou me conectar à miosina para realizar a contração muscular. Então, ela é que dá o primeiro sinal. Então, é ela que vai se movimentar para alongar e encurtar de acordo com o estímulo neural que recebeu para a contração do músculo. Apesar da gente estar vendo isso aqui bem devagar, isso acontece muito rápido, o tempo todo. Para eu estar mexendo meu braço aqui toda hora, vários músculos estão fazendo esse movimento de contrair e alongar. Em frações de milésimos de segundos isso está acontecendo. A gente está vendo devagar justamente porque precisa aprender cada etapa, mas isso acontece de forma muito rápida no nosso corpo, tá? E é a região onde acontece todo esse movimento, né, do ciclo de pontes cruzadas, é o sarcômero. Então, é dentro do sarcômero que acontece o movimento da contração muscular. Gente, eu acho isso muito interessante. Apesar de ser complicado, é importante vocês lerem para poder aprender cada uma das etapas. É muito interessante, né? E agora a gente vai começar a falar sobre cada uma dessas etapas do ciclo de ponte cruzada. A gente vai ver aquele movimento que a gente estava vendo macro, a gente vai ver agora ele a nível micro, tá? Como é que acontece essa ligação que faz com que o músculo contraia e alongue? No início da ilustração, vocês vão conseguir perceber três coisas, né? A gente vai ver aqui a miosina, e junto da miosina tem uma moléculazinha aqui amarela, vocês estão vendo? Essa moléculazinha amarela, ela é chamada de ATP, né? De fósforo, do ATP. Então, aqui é onde vai se ligar o ATP para poder executar o movimento. Aqui em cima, a gente tem a actina. E junto da actina, a gente tem um outro entrelace, né, de proteínas, que é a troponina e tropomiosina. Quando o cálcio chega nessa molécula, né, da troponina, ele manda um sinal de que pode-se sim ativar a ligação entre a actina e a miosina. Então, qual é o primeiro sinal que acontece para a teoria da contração muscular? Onde é que inicia? É com a liberação dos íons de cálcio. Lembra do potencial de ação que a gente viu lá da célula? Então, o estímulo neural, ele chega nos dendritos, é conduzido pelo axônio para executar uma ação. E a ação que o cérebro mandou para o músculo, né, da fibra muscular foi: o músculo precisa ser contraído para executar o movimento. Então, ele mandou essa mensagem para as células da nossa fibra musculoesquelética.
Quando essa mensagem chega, há a liberação dos íons de cálcio. Então, o que é que acontece? A bomba de cálcio ela vai pegar o cálcio do meio extracelular, conduzir ele para o redículo endoplasmático, e aí fica guardadinho lá. Na hora que recebe essa mensagem, aquele íon de cálcio que está guardado no retículo endoplasmático, ele é liberado para o citoplasma, que é a nossa, né, a parte ali onde tem as organelas da nossa célula. Então, quando esse íon de cálcio ele é liberado, ele vai se ligar às moléculas da tropomiosina e troponina. E isso vai liberar o canal para que a actina se ligue à miosina. O que aconteceu aqui com o ATP? Quando liberou os íons de cálcio, se abriu esse canal, que é chamado de cisterna terminal. Se abriu o canal da troponina e miosina para que a miosina ela se conecte com a actina, certo? Quando esse sítio ele se abre, a cabeça da miosina ela se liga à actina. Você percebeu que ela levantou aqui, ó? Ela levantou como se fosse assim. A actina mandou um sinal. Vamos supor os animais, né? A fêmea manda um feromônio e o macho ele vai procurar a fêmea. Aqui a actina manda o sinal pela liberação dos íons de cálcio que ela está liberada para se conectar com a miosina. Então a cabeça da miosina ela vai se ligar a proteína da actina, certo? Então, isso gera a contração muscular. Para executar esse movimento, a gente precisa de energia. Então, aquela molécula de ATP que estava aqui, ela se quebrou. Uma molécula de fosfato, ela foi liberada e o ATP se transformou em ADP, adenosina de fosfato. E aí isso faz a contração muscular. E aí o que é que acontece? A cabeça da actina fica ligada à cabeça da miosina. Isso vai acontecer em frações de segundo, mas a cabeça da actina só vai se desligar a cabeça da miosina só vai se desligar da actina quando for uma molécula de ATP se ligar novamente à cabeça da actina. Então, é necessário produção de energia para que a cabeça da actina a cabeça da miosina se ligue à actina, e é necessário também energia para que ela se desligue, para que a actina libere a miosina, certo? Então, a gente vê aqui uma molécula de ATP se ligando à cabeça da miosina. Quando ela se liga, a miosina volta, a actina libera a miosina. E aí o ciclo inicia de novo. E vai acontecer a mesma coisa. Vai ter a fosforilação, uma molécula de fosfato vai sair, a miosina vai se ligar à actina, vai precisar de uma nova molécula de ATP para poder se desligar. E esse sistema, ele se repete várias vezes. Eu vou voltar novamente o vídeo sobre essas etapas para que vocês consigam ver com mais calma. Agora que eu já expliquei, vocês conseguirem visualizar cada etapa. Primeiro, os íons de cálcio chegando. Esses íons de cálcio, eles vão se ligar a qual proteína? Vão se ligar à troponina, e a tropomiosina vai abrir o canal, que a gente chama de cisterna terminal, para poder a miosina, a cabeça da miosina, se ligar à proteína da actina. Só que para que isso aconteça, a molécula de ATP que estava ligada à miosina, ela precisa fazer a fosforilação. Ela vai fazer uma quebra dessa molécula. E isso vai eliminar uma molécula de fosfato e o ATP vai se transformar em ADP. O que é que isso fez? Isso permitiu que a cabeça da miosina se ligasse à actina, certo? Eu estou repetindo, tá, gente? A informação. Então, a cabeça da miosina se ligou à actina. Já pensou ficar grudada ali para sempre? Não dá. Então, precisa de energia para que a cabeça da miosina se desligue da actina. Então, a actina só vai liberar a miosina quando chegar uma nova molécula de ATP. E aí a gente vê aqui a molécula de ATP chegando. E aí a actina libera a cabeça da miosina e aí reinicia novamente um novo ciclo. A cabeça da miosina vai se ligar novamente à actina,
vai haver a quebra da molécula de ATP, e aí vai gerar a contração, e essa molécula vai precisar de ATP de novo para se ligar, certo? E isso vai se repetindo até gerar a contração muscular. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração sobre como é a molécula da adenosina difosfato. Está vendo aqui? O fosfato, são esses dois aqui, laranjinha, e aqui a adenosina. Então, aqui a adenosina difosfato. Depois que há a liberação de uma molécula de fosfato, é assim que fica a molécula, o ADP. E aqui na frente, a gente já vai ver o ATP, que seria a molécula que gera a energia do nosso corpo. Aqui, eu já estou mostrando para vocês o ATP. A adenosina, que é esse aqui maior, e o trifosfato, as 3 moléculas de fosfato. Olha aqui, vou dar um pause nessa ilustração para vocês verem melhor. Então, aqui a gente tem a adenosina, tá vendo? Carbono, hidrogênio. Então, todas elas precisam de H2O, precisam de água, precisam de carbono para se ligar. Então, o hidrogênio e o oxigênio é que faz essa ligação aí com as moléculas de carbono e de fosfato, certo? Então, aqui a gente tem a adenosina, e aqui na frente, tá vendo enfileiradinho? As 3 de fosfato. Então, adenosina trifosfato, que tem 3 de fosfato. Com a liberação de uma molécula de fosfato, a gente tem a adenosina difosfato. E isso acontece quando precisamos de energia no nosso corpo para ativar alguma atividade celular, tá? Essa ilustração é mais para vocês compreenderem como funciona o sistema. Eu acho bem interessante. Eu agora parei de compartilhar a tela para poder ver vocês, saber de vocês como está aí, receber esse volume de informações. Como eu disse para vocês, esse assunto ele é bem interessante, né? Mas é difícil, por isso que eu botei o material para vocês lerem antes de eu dar a aula, tá? Porque se vocês tiverem lido antes, fica mais fácil de vocês compreenderem agora o assunto. Pelo menos alguns nomes vocês recordam. Queria saber como é que está todo mundo aí. Está todo mundo me ouvindo bem? Qual foi a parte que vocês consideraram assim mais difícil? Foi as formas, a classificação dos ossos em relação às formas? Foi as articulações? Ou entender a contração da musculatura? Me digam. Bom, professora, com certeza foi entender as contrações da musculatura. Foi bem complicado. Mas ela é como se fosse um caminho. Vai acontecer sempre do mesmo jeito. Ela se repete, né? E o primeiro passo que a gente tem que ter é resgatar lá o esquema sobre a bomba de cálcio. Como é que o cálcio chega na célula? Então, isso você já tem que ter aprendido na primeira aula para poder ficar um pouco mais tranquilo aqui. Então, o cálcio ele vai estar armazenado no retículo endoplasmático. Ele é responsável pela contração muscular. É ele que ativa. Então, o cérebro manda uma mensagem para a membrana, né, para as terminações nervosas da nossa fibra muscular, que estão na membrana. Essa mensagem diz assim essa mensagem do cérebro diz assim para a membrana: libera o cálcio. Quando ela libera o cálcio vai procurar algum lugar para se juntar. E com quem é que o cálcio vai se juntar? Ele vai ser atraído para justamente esse sistema de pontos cruzados. Ele vai ser atraído para a troponina. A troponina é uma proteína que ela está ali, ó, entrelaçada. Os filamentos dela estão entrelaçados na actina. Não tem aquele povo que atrapalha. Olha, eu vou falar uma coisa aqui agora, mas é no sentido educativo, tá? Quando tem os cachorros na rua que quer cruzar, não tem aquela pessoa que vai lá jogar água, chutar o cachorro. Essa pessoa é a troponina, ela tá lá atrapalhando. Quando é que essa pessoa deixa o cachorro em paz? Quando o cachorro late. Então, o cálcio é o cachorro latindo. É o cachorro dizendo, olha, me deixa em paz, deixa eu me juntar aqui com a minha cadelinha. Então, a troponina, ela fecha o sinal. Essa cisterna terminal, ela fica fechada por essas proteínas da troponina e tropomiosina. Só que quando o cálcio chega lá,
ele libera a passagem. Então, ele libera o canal para que a actina se ligue à miosina, tá? Então, o cálcio, o importante vocês entenderem dessa primeira etapa é isso. O cálcio, ele é o íon que vai mandar uma mensagem para que a cisterna terminal que liga a actina à miosina, ela seja induzida. Então, abriu a passagem, o que é que vai acontecer com a miosina? A actina vai mandar uma mensagem para ele. Oi, estou aqui, estou querendo te encontrar, te conhecer. E aí a cabeça da miosina vai de encontro à actina e se liga. Só que para que ela ir até lá, vai precisar de esforço. Esforço para a nossa célula é sinônimo de ATP. Então você precisa de energia para poder ligar a cabeça da miosina à actina. Quando você liga a cabeça da miosina à actina, você quebra a molécula de ATP. Então, a adenosina de trifosfato vira adenosina difosfato. Com a liberação dessa molécula, o que vai acontecer? A cabeça da miosina vai ficar ligada à actina. E a actina não vai liberar ela até que uma nova molécula de ATP se ligue. Então, os cachorros cruzaram e grudaram lá. E a fêmea só vai liberar quando ela se sentir satisfeita. Então, precisa de uma nova molécula de ATP para se ligar, para poder soltar a cabeça da miosina da actina. Então, esse seria o ciclo. A partir do momento que liberou, que o ATP se conectou à miosina, ele vai voltar para a posição inicial. Então, ele está ali fosforilado, ele está com ATP. Aí, ele estava lá fosforilado, perdeu uma molécula. Aí, ele vai voltar à posição inicial com o ATP pronto para se conectar a outra actina. E aí, a cadela foi embora, não quis mais saber do cachorro, e o cachorro já está procurando outra cadela no cio para se juntar e aí fazer um movimento. Me perdoem a analogia, mas eu estou tentando dar um outro exemplo diferente do que eu dei na apresentação, para vocês entenderem como funciona, tá? Não sei se ficou mais fácil ou mais difícil. Não quero que vocês fiquem aí procurando o cachorro na rua cruzando para lembrar das pontes da actina e miosina, mas é para vocês pensarem que precisa de um estímulo para que elas se juntem. E também precisa de quebra de energia para poder elas se separarem e aí fazer esse ciclo várias vezes. Imagina que isso acontece repetidas vezes, inúmeras vezes, até se contrair, depois inúmeras vezes até relaxar, certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer que eu explique mais alguma coisa? A gente tem 7 minutos para encerrar a aula. Mais alguma pergunta, gente? Quando ninguém pergunta, eu fico preocupado, porque na hora da prova é que vem as perguntas. Aí os alunos começam a me encher de mensagem quando está chegando o prazo da prova. Se vocês quiserem saber, professora, vai cair na prova isso aí? Vai cair. Se tem uma coisa que vocês precisam aprender, é a contração muscular. Então, todo esse ciclo de ponte cruzada vai cair na prova, mas você tem um material de leitura para poder memorizar essas etapas. Vendo e ouvindo, a gente aprende, mas quando está escrevendo, construindo o esquema, a gente aprende com mais facilidade. Então, mais alguma pergunta, gente? Se não tem perguntas, eu vou interromper a gravação.